Algo raro já foi ativado dentro de você, e isso não aconteceu por sorte, nem por acaso, e muito menos apenas por esforço humano comum. Existe um motivo maior por trás desse despertar, porque esse tipo de poder não responde a fórmulas prontas, não se ativa em quem apenas copia caminhos alheios. Ele desperta em quem suporta o peso do processo, e é exatamente por isso que nem todos conseguem. Enquanto muitos começam cheios de entusiasmo, poucos permanecem quando o caminho espiritual exige renúncia, silêncio, disciplina mental e força emocional. É nesse ponto que a maioria desiste, sem perceber que estava mais perto do que imagina. Talvez você já tenha se perguntado por que sempre pareceu caminhar mais devagar, mais profundo, mais sozinho. A verdade é que quem carrega um poder raro não avança em massa, avança em separado. Existe um chamado interno que não permite superficialidade. Você não consegue fingir, não consegue viver de aparência, não consegue ignorar o que sente. Isso gera conflito interno, noites de pensamento excessivo, momentos de dúvida, mas também constrói algo sólido, algo que não se quebra fácil. Esse é o tipo de ativação que muda a forma como você vê o mundo, as pessoas e a si mesmo. Perceba como, em algum momento, você deixou de aceitar qualquer direção. Conselhos vazios já não servem. Caminhos fáceis já não convencem. Existe uma exigência interna por verdade, por sentido, por algo mais profundo. Esse é um sinal claro de que o processo já começou, mesmo que você ainda não tenha todas as respostas. E é justamente aqui que poucos permanecem firmes, porque seguir adiante significa abandonar versões antigas de si mesmo. Se isso está falando diretamente com você, comenta no final palavras como "eu senti", "faz sentido", "estou entendendo agora", ou até "não é coincidência". Escolha a frase que mais representa o que está acontecendo dentro de você neste momento. Existe um sinal muito claro de que esse poder raro já estava latente dentro de você muito antes deste momento, e ele quase nunca aparece de forma confortável. Ele surge como uma inquietação constante, como se algo dentro de você nunca estivesse totalmente satisfeito com a superfície das coisas. Você tenta se adaptar, tenta seguir o fluxo comum, mas sente que não pertence completamente. É como estar presente fisicamente, mas mental e espiritualmente em outro lugar. E isso cansa. Cansa porque o mundo insiste em te chamar de confuso, ansioso, exagerado ou intenso demais, quando na verdade você só está percebendo mais do que a maioria. Enquanto muitos se sentem completos com rotinas vazias, você sente um vazio quando não há propósito. Existe uma fome dentro de você que não é material, não é social e nem emocional comum. É uma fome por significado, por sentido, por verdade. Você se pega questionando padrões, decisões coletivas, comportamentos repetidos, e isso te coloca em conflito com ambientes que vivem no automático. Conversas rasas drenam sua energia. Ambientes barulhentos demais cansam sua mente. Pessoas que vivem de aparência te deixam desconfortável, mesmo que você não saiba explicar o motivo. Esse incômodo com a superficialidade não é soberba, não é isolamento voluntário, é sensibilidade espiritual ativa. É o seu sistema interno rejeitando o que não vibra mais no mesmo nível. Você começa a perceber que não consegue mais fingir interesse no que antes parecia normal. Filmes, músicas, hábitos e até amizades passam a ser filtrados por algo invisível, mas extremamente real. E quanto mais você tenta ignorar isso, mais o desconforto aumenta, porque esse poder não aceita ser adormecido depois de ativado. Muitos confundem esse processo com confusão mental, mas não é. Confusão paralisa. O que você sente movimenta. Mesmo nos dias difíceis, algo dentro de você empurra para frente, observa, aprende, amadurece. Você sente demais, percebe demais, capta sinais demais. Às vezes, isso te faz querer se afastar, ficar em silêncio, se proteger. Não porque você é fraco, mas porque sua percepção ficou mais aguçada. Você começa a notar intenções antes das palavras,
mudanças antes dos acontecimentos, distâncias antes dos afastamentos. E existe um detalhe importante: você não escolheu ser assim. Isso não foi construído por livros, vídeos ou influências externas. É algo que sempre esteve aí, esperando o momento certo para emergir. Por isso, quanto mais você cresce internamente, mais difícil fica se encaixar em moldes antigos. Esse é o sinal clássico de ativação. Quando voltar a ser quem você era, se torna impossível. Algo se rompe por dentro, silenciosamente, e você entende que não dá mais para viver no raso depois de tocar o profundo. Se você se reconheceu nisso, escreve nos comentários uma palavra que defina esse momento da sua vida. Pode ser inquietação, despertar, não pertencimento ou propósito. Se quiser, escreva também a frase "Eu sei que sou diferente". Isso ajuda você a assumir conscientemente o estágio que está vivendo, porque a partir daqui, esse poder começa a exigir mais clareza, mais posicionamento e uma mudança interna que não pode mais ser ignorada. Esse poder é raro porque ele não responde à pressa, não se curva ao ego e não se manifesta em quem ainda precisa de aplauso para continuar. Ele exige algo que a maioria das pessoas evita a vida inteira: resistência emocional real. Não é força de aparência, é força de sustentação. É continuar inteiro quando ninguém está olhando. É permanecer firme quando tudo parece silencioso demais. É suportar a sensação de estar parado enquanto, na verdade, você está sendo moldado. Poucos entendem isso. A maioria interpreta o silêncio como abandono, a espera como atraso e a oposição como sinal de erro. E é exatamente nesse ponto que muitos falham. Para que esse poder seja ativado, a maturidade espiritual precisa vir antes do resultado. Não dá para carregar algo raro com uma mente impulsiva. Não dá para acessar um nível elevado vivendo refém de emoções descontroladas. Por isso a vida começa a apertar, a filtrar, a retirar excessos. Pessoas somem, caminhos fecham, respostas não vêm. Não porque você está errado, mas porque esse poder não sobrevive em ambientes ruidosos. Ele se desenvolve no silêncio interno, na disciplina mental, na capacidade de não reagir a tudo. E isso incomoda, isso cansa, isso testa. A maioria desiste porque quer sinais imediatos, confirmações externas, recompensas rápidas. Só que esse processo não funciona assim. Aqui, o teste é invisível. É você contra você mesmo. É suportar dias em que parece que nada está acontecendo, quando na verdade tudo está sendo ajustado por dentro. É aprender a ficar em silêncio quando poderia se justificar. É esperar quando poderia forçar. É manter a postura quando seria mais fácil se misturar. Esse é o tipo de maturidade que separa quem acessa de quem apenas observa. Repare como, em certos momentos, você foi provocado, pressionado ou até injustiçado. Não era para te derrubar, era para medir sua reação. Esse poder não se ativa em quem explode facilmente, em quem se perde em qualquer crítica, em quem precisa provar algo o tempo todo. Ele escolhe quem consegue se dominar antes de tentar dominar qualquer coisa fora. Por isso, poucos chegam até aqui, não por falta de capacidade, mas por falta de preparo interno. Existe também a oposição, sempre existe. Quando algo raro começa a se formar, resistências aparecem. Dúvidas, distrações, tentações de abandonar o processo surgem exatamente no momento em que você mais precisa permanecer. Muitos interpretam isso como sinal para parar. Mas quem entende o jogo percebe que a oposição é confirmação, não aviso de desistência. É o sistema testando se você realmente sustenta o nível que está acessando. Se você está ouvindo isso e sente que já viveu fases de silêncio profundo, espera desconfortável e oposição sem explicação, comenta aqui embaixo uma dessas palavras: resistência, silêncio ou maturidade. E se fizer sentido para você, escreve também a frase: eu suportei. Isso ajuda a fixar o entendimento, porque a partir daqui, o processo fica ainda mais refinado
e o que foi ativado começa a exigir consciência cada vez maior. Esse momento não acontece quando tudo está bem. Ele nunca vem no auge, nunca surge no aplauso, nunca nasce no conforto. O momento da ativação chega quando algo se quebra por dentro. Normalmente depois de uma perda que você não conseguiu explicar, de uma rejeição que atingiu mais fundo do que deveria, de uma traição que mudou sua forma de enxergar pessoas, ou de uma solidão tão intensa que nem a presença de outros conseguia preencher. É exatamente aí que o poder raro começa a ser ativado, mesmo que você não perceba na hora. Porque, naquele instante, algo em você para de pedir permissão para sentir e começa a observar a realidade como ela é. Você lembra desse ponto? Foi quando o chão sumiu, quando as respostas não vieram, quando você se sentiu invisível, esquecido, descartado ou deixado para trás. O que parecia abandono era, na verdade, isolamento estratégico. O que parecia fracasso era um corte necessário. O que parecia o fim era o exato gatilho espiritual que precisava ser acionado. A ativação não acontece no barulho, ela acontece no silêncio. É quando ninguém mais está olhando que algo em você desperta. Nesse momento, a mente entra em um estado diferente. Pensamentos ficam mais profundos, memórias voltam com força, perguntas surgem sem aviso. Você começa a revisitar sua história, suas escolhas, suas dores. Não como vítima, mas como alguém tentando entender o porquê de tudo. É aqui que muitos se perdem, porque confundem esse processo com fraqueza emocional. Mas quem está ativando um poder raro sabe que isso é reorganização interna. É o espírito se reposicionando. É a consciência mudando de nível. Talvez você tenha tentado explicar isso para alguém e não conseguiu. Talvez tenham dito que você estava exagerando, sensível demais ou estranho. Isso acontece porque nem todos conseguem compreender esse estágio. Quem não passa pela ativação não entende o peso dela. É como se algo estivesse sendo desligado dentro de você, enquanto outra coisa começa a assumir o controle. Velhos padrões caem, reações automáticas perdem força, e você passa a observar mais do que reagir. Isso não é frieza, é domínio em formação. A dor que te levou até aqui não foi aleatória, ela foi precisa. Tocou exatamente no ponto que precisava ser rompido. E quando isso aconteceu, mesmo sem perceber, você deixou de depender do externo para se sustentar. Foi aí que o poder começou a se manifestar de forma silenciosa, quase invisível, mas real. Um poder que nasce da lucidez, da resistência emocional, da capacidade de atravessar o caos sem perder a essência. Se você reconhece esse momento na sua vida, comenta uma palavra que represente essa fase. Pode ser ruptura, quebra, solidão, ativação ou despertar. Se quiser ir além, comenta a frase: o fim era o começo. Isso ajuda você a reconhecer o processo e mostra quem realmente está entendendo essa mensagem. Depois que esse poder raro é ativado, algo muda de forma silenciosa, mas profunda, no mundo espiritual ao seu redor. Não é algo que faz barulho, não é algo que se anuncia, mas é percebido. A mente começa a operar com mais clareza, como se uma névoa fosse retirada pouco a pouco. Pensamentos que antes vinham confusos passam a se organizar. Decisões que antes demoravam agora se firmam com mais convicção. E isso não acontece por acaso. É o sinal de que você saiu do estado passivo e entrou em um nível de consciência que chama a atenção. Quando essa ativação acontece, forças contrárias percebem imediatamente. Não porque você se tornou especial no sentido comum, mas porque você se tornou consciente. E consciência é perigosa para qualquer sistema que se alimenta da distração, da dúvida e do medo. O inimigo não se incomoda com quem vive no automático. Ele se incomoda com quem começa a enxergar padrões, perceber armadilhas, identificar ciclos repetidos e, principalmente, quebrá-los. É por isso que, após esse despertar, muitas pessoas relatam uma intensificação de pensamentos estranhos, questionamentos internos repentinos ou uma sensação de urgência que parece não ter vindo delas. Esse é um ponto delicado do processo.
A intuição fica mais afiada, mas junto com ela vêm tentativas de confusão. Ideias que parecem boas demais para serem verdade. Convites para atalhos rápidos, pressões para decisões apressadas. O inimigo raramente ataca de forma direta quando percebe esse tipo de poder ativo. Ele prefere acelerar. Ele prefere tirar você do seu tempo interno, porque sabe que alguém consciente, quando age no tempo certo, se torna difícil de manipular. Por isso, observe. Se você começou a sentir pressa onde antes havia espera, ansiedade onde antes havia discernimento, isso não é coincidência, é resistência espiritual. Outro sinal claro desse impacto é a mudança na forma como você percebe pessoas e ambientes. Conversas começam a revelar mais do que palavras dizem. Olhares entregam intenções. Situações aparentemente simples passam a carregar camadas que antes você não via. Isso não é paranoia, é sensibilidade espiritual em expansão. E é exatamente aí que muitos se perdem, porque confundem clareza com excesso de controle. O poder raro não foi ativado para você dominar tudo, mas para você discernir. E discernimento exige calma, silêncio e observação. O inimigo tenta desviar quem ativa esse poder criando ruído mental. Pensamentos repetitivos, autocrítica exagerada, lembranças antigas sendo puxadas para fora do nada. Tudo isso tem um objetivo: fazer você duvidar da sua própria percepção. Porque no momento em que você duvida de si, você entrega novamente o controle. Por isso, essa fase pede firmeza interna, não reagir a tudo, não explicar tudo, não se justificar o tempo todo. O poder raro cresce quando você aprende a observar sem se expor, a sentir sem se perder, a decidir sem se precipitar. Se você está vivendo algo parecido, comenta no final uma palavra que represente essa fase. Pode ser discernimento, pressão, silêncio, clareza, ou até uma frase como "eu percebi a mudança". Escolhe algo que faça sentido para você, porque reconhecer esse momento é parte do fortalecimento do que já foi ativado. Depois que o poder raro é ativado, algo muda de forma silenciosa, quase imperceptível, mas profundamente real. Não há fogos, não há anúncios, não há confirmação externa. O que surge é uma sequência de testes sutis, porém intensos, que começam a reorganizar tudo ao seu redor. Pessoas que antes pareciam constantes começam a se afastar sem explicação. Algumas somem aos poucos, outras rompem de forma brusca. E isso não acontece porque você errou, falhou ou se tornou menos importante, mas porque o nível de consciência que se ativou em você já não é compatível com certas presenças. O poder desperto exige espaço, e o primeiro teste é justamente aprender a lidar com o vazio que essas ausências deixam. Ao mesmo tempo, surgem oportunidades estranhas, convites que parecem bons demais para ser verdade, atalhos que prometem acelerar o processo, soluções rápidas para dores antigas. Tudo parece mais fácil de repente, mais acessível, mais tentador. E é aí que muitos se perdem, porque o poder raro não foi ativado para ser usado de qualquer forma. Ele carrega responsabilidade, discernimento e domínio próprio. Esses atalhos não aparecem como armadilhas óbvias. Eles vêm disfarçados de alívio, de recompensa merecida, de agora vai. O teste está em perceber se você escolhe o caminho curto ou se sustenta o processo que te trouxe até aqui. Há também o teste emocional. Você se vê mais sensível, mais atento, mais consciente de si e dos outros. Pequenas atitudes incomodam mais, palavras vazias pesam mais, ambientes carregados drenam sua energia rapidamente. Isso não significa que você ficou fraco. Significa que sua percepção foi ampliada. E essa ampliação cobra um preço. Você não consegue mais fingir que não percebe. Esse é um filtro poderoso, porque apenas quem aceita ver a verdade, mesmo quando dói, consegue sustentar o que foi ativado. Outro teste importante é o da solidão estratégica. Mesmo cercado de pessoas, você se sente sozinho em pensamentos, decisões e percepções. Nem todo mundo entende o que você sente,
e tentar explicar costuma gerar mais ruído do que conexão. Esse silêncio não é abandono, é preparação. É no isolamento consciente que o poder raro se organiza, se estabiliza e ganha forma. Quem tenta fugir desse momento costuma se confundir, se dispersar ou se perder em validações externas. Esses testes não são punições, não são castigos, não são sinais de que algo deu errado. Pelo contrário, eles confirmam que algo deu certo. Funcionam como filtros naturais, separando quem apenas sentiu o despertar de quem está pronto para sustentá-lo no dia a dia. Nas escolhas pequenas, nas decisões invisíveis. Sustentar esse poder exige maturidade mental, controle emocional e disciplina espiritual. Nem todos conseguem passar por isso, e por isso poucos avançam. Se você reconhece esses testes na sua vida, comenta no final uma palavra que descreva o que você está enfrentando agora. Pode ser afastamentos, discernimento, solidão, tentação, ou até a frase, estou passando pelo teste. Escreve com sinceridade, porque reconhecer o processo é parte essencial para continuar avançando no que foi ativado. Se você chegou até aqui, entende no fundo que isso não foi coincidência, nem simples curiosidade que te manteve assistindo. Existe um alinhamento acontecendo agora, silencioso, interno, quase imperceptível para quem não está desperto. Pessoas comuns não permanecem nesse tipo de mensagem até esse ponto. Elas se distraem, pulam, desacreditam. Mas você ficou. E isso já confirma que o poder raro não está apenas sendo anunciado. Ele já está ativo dentro de você. A ativação acontece primeiro na consciência, depois na postura e só então nas manifestações externas. Por isso, o próximo passo exige maturidade espiritual, disciplina mental e algo que poucos conseguem sustentar: silêncio estratégico. Não é sobre se calar por medo, é sobre preservar energia, observar mais, falar menos e entender que nem todo mundo precisa saber o que está acontecendo dentro de você. Quando esse poder desperta, ele chama atenção no mundo espiritual e no mundo físico, e quem não aprende a se mover com consciência acaba se expondo antes da hora. Esse é um momento de refinamento interno, de ajuste de intenção, de alinhamento entre mente, espírito e ação. Nada aqui é impulsivo, tudo é preciso. E quanto mais você entende isso, mais claro fica, porque nem todos conseguem sustentar esse nível. Agora, antes de seguir adiante, eu quero que você marque esse momento. Comenta aqui embaixo uma frase que represente o que você sente agora. Pode ser: o poder já despertou, estou em silêncio estratégico, estou em alinhamento, ou simplesmente, eu entendi. Esse comentário é um selo de consciência do ponto exato em que você está agora. Se você ficou comigo até o final deste vídeo, isso já mostra que você não está aqui por acaso. Então agora faz o seguinte: se inscreve no canal, porque esse conteúdo não é para todo mundo. É para quem está pronto para entender, crescer e sustentar o que foi ativado. Comenta aqui embaixo: eu reconheço o chamado ou o poder já despertou. Só quem realmente chegou até o fim vai saber exatamente o que isso significa. Deixa o like agora, porque esse gesto confirma que você absorveu a mensagem e fortalece a entrega desse conteúdo para quem também precisa ouvir. E não sai daqui ainda. Assiste o vídeo que está aparecendo na tela, porque ele se conecta diretamente com tudo o que você acabou de ouvir e vai te mostrar o próximo passo desse processo.